Olá, eu sou a Simone Drigo, sou neuropsicóloga, faço parte da equipe CLIA. Estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o desenvolvimento do bebê, né? O que esperar do desenvolvimento do bebê no primeiro ano de vida, tá? Então, em primeiro lugar, o que é o desenvolvimento, né? O desenvolvimento é um processo que se inicia desde a vida intrauterina do bebê. Envolve múltiplas aquisições, então é aquisição física, é maturação neurológica, construção de habilidades, tudo isso já pode ser identificado desde a vida intrauterina, né? Então, os movimentos que o bebê faz dentro da barriga da mamãe, tudo isso já faz parte de um desenvolvimento neurológico, né, e biológico que esse bebê já vem adquirindo, tá? É importante ressaltar que quando nós falamos em desenvolvimento, a gente não pode só falar em desenvolvimento físico, né? Normalmente o físico, como ele é aquilo que mais a gente consegue observar, né? Que as pessoas do cotidiano, os pais podem observar no bebê, normalmente é o que mais chama a atenção, mas o desenvolvimento ele é físico, ele é biológico e ele é psíquico também. E o desenvolvimento ele depende não só desses fatores, mas também do ambiente em que essa criança está inserida. Então, a partir do nascimento, o ambiente ele é um fator fundamental para o desenvolvimento de todos os bebês, tá? A gente precisa observar o quê? Como é que ele está desenvolvendo a linguagem, como ele está desenvolvendo a questão motora, cognitiva, a questão socioemocional é muito importante e o comportamento adaptativo desse bebê. Então, o desenvolvimento, se a gente for pensar, ele é um processo ordenado, ele é um processo contínuo. E nos 3 primeiros anos de vida é onde existe o boom do desenvolvimento do bebê. Então, é assim, o maior desenvolvimento do cérebro, né? Onde a formação de sinapses ela é muito maior, o número de neurônios é muito maior também do que o número de neurônios de um adulto, né? As sinapses, o aprendizado, é muito intenso nesses 3 primeiros anos de vida do bebê. Por isso que nós dizemos, né, costumamos dizer, né, e que quanto antes a intervenção de um bebê, principalmente no caso dos bebês prematuros, ou um bebê que apresenta um desenvolvimento atípico, quanto antes essa intervenção, melhor para esse bebê, porque é o momento, esses 3 primeiros anos, onde ele tem uma condição, né, de uma formação sináptica muito grande, muito maior do que quando ele chegar num outro estágio de vida, né? As conexões, é claro, continuam, o desenvolvimento continua, a plasticidade neuronal também, mas os 3 primeiros anos de vida são primordiais para que isso aconteça, tá? Então, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês que todo esse desenvolvimento ele se inicia na vida intrauterina, ele continua a se desenvolver desde o aparelho psíquico até toda a parte do desenvolvimento neurológico, tá? Existem alguns entraves no desenvolvimento que a gente pode identificar. Então, os entraves são anemia, infecções, alterações cardiológicas, alergia, genética, estilo de vida, são fatores de risco, tá? Os fatores de risco extrauterinos são a prematuridade, é considerado um fator de risco, dificuldade de amamentação, quando o bebê não mama, né, direito, não tem uma alimentação adequada, isso acaba sendo um problema, tá? Doenças crônicas, medicações, né, e infecções de repetição. Então, em tudo isso, os pais precisam estar atentos, né? Coisas que podem acontecer nesse primeiro ano de vida e que podem interferir no desenvolvimento do bebê.
No desenvolvimento, o que que nós podemos perceber com relação ao desenvolvimento do bebê? Que todo estímulo, né, que vem dos pais, ele vai ter uma interferência direta no desenvolvimento dessa criança, né? Então, estímulos tanto dos pais, do cuidador, da escola. Então, um bebê estimulado, né, mas com uma estimulação correta, ele vai passar a ter um desenvolvimento diferenciado, tá? Hoje a gente pode pensar em estágios de desenvolvimento, né? Como que esse desenvolvimento acontece. Então eu vou colocar aqui para vocês. Então, pensando nos estágios, né? Vamos pensar que o recém-nascido, né? Logo que ele nasce, né? É assim, é surpreendente, apaixonante ver que esse bebê, ele já tem os seus sentidos apurados, né? Ele já enxerga, ele já ouve, ele sente cheiro, né? Ele tem uma visão, a visão dele, de 15 a 20 centímetros é o que ele enxerga, mas ele já enxerga. Ele sente o gosto, né? Tem a preferência por doces, o olfato dele, ele reconhece cheiros, né? A audição dele vem desde o 5º mês da gestação. Então, por isso que muitos especialistas falam, né? Coloque música para o seu bebê escutar quando você estiver grávida, né? Ele vai escutar, vai trazer uma sensação boa para esse bebê, vai trazer um aprendizado também, porque a música ela vai estimulando as conexões. Acho que vocês vão poder ver um pouco disso na palestra de musicoterapia, né? Na aula de musicoterapia, o quanto a música estimula o cérebro do bebê e o quanto é importante. E se ele já escuta a partir do 5º mês de gestação, né? É interessante que a mãe coloque a musiquinha lá e aproveite com o bebê, né? Ele vai conseguir ter um ganho com isso e a mãe também uma questão de se acalmar mais, né? De estar mais preparada para o nascimento do seu bebê. Ele manifesta a inteligência dele, né? Através de movimentos motores, através da personalidade, então ele vai manifestando a inteligência. Quando chega no 1º mês, o que nós conseguimos ver? Uma evolução motora muito grande, uma evolução psíquica, né? E o equilíbrio emocional do bebê. Então, ele passa a ter um interesse por objetos, né? Preferência, objetos brilhantes. Ele presta atenção em fisionomia de pessoas, né? Então, ele reconhece fisionomia, por exemplo, da avó, da mãe, de um cuidador, né? Já consegue diferenciar, tem uma satisfação com o banho, né? Por isso que o banho é um momento de uma interação ímpar, né? Entre a mãe e o seu bebê, né? É um momento de conversar, é um momento de fazer gracinha com o bebê, porque ele está aprendendo nesse momento do banho, né? Ele consegue segurar aquilo que alcança, ou seja, ele consegue ter a apreensão, né? Das mãozinhas, dos dedinhos, então ele segura, né? Consegue diferenciar claro de escuro, ajeita a cabecinha quando colocado de lado. E o comportamento emocional dele é de reconhecimento da mãe. Ele vê a mãe, ele, né, flexiona as perninhas, levanta os bracinhos, né? E aí ele vai demonstrando cada vez mais o quanto ele está aprendendo, o quanto ele é inteligente, quanto o cognitivo dele está funcionando. E isso vai melhorando muito mais quanto mais afeto, mais vínculo, mais estimulação, né, os pais, os cuidadores oferecem para esse bebê, né? Nos 2 meses, o desenvolvimento global intenso, né? A ênfase é no comportamento emocional, mas no comportamento motor ele passa a sustentar a cabecinha, ele descobre a mãozinha, né? Começa a levar a mão à boca, justamente por causa dessa descoberta. Acompanha sonzinhos com a cabeça, movimenta os olhos, né? Tem um desenvolvimento social maior, então ele sorri, ele franze a testinha, tá?
E vocalização ao escutar vozes conhecidas, né? Da hora que o papai chega em casa, e tudo isso tem que ser muito vivenciado, né? Para nós adultos é muito automático, os acontecimentos dentro de casa, para o bebê é tudo novidade, né? Então, vivenciar mesmo, né? Fazer com que o bebê participe desses momentos da chegada do papai, da chegada da mamãe, a hora que a mamãe aparece, né? Cada atividade que vai ser feita, a horinha do banho, a horinha do papá, né? É, com 3 meses ele consegue participar mais ativamente das atividades do lar, né? E tem um controle cerebral maior. Então ele vai reconhecer a mãe também pela fisionomia, vai balbuciar e fazer vocalizações mais prolongadas, sustenta bem mais a cabecinha, vira no berço, né? Os reflexos automáticos tendem a ir desaparecendo e aparecem as vontades, né? Então, ele passa a demonstrar mais o que ele tem vontade, o que agrada e o que não agrada. Agarra o que tiver no bercinho e combina os dois sentidos, audição e visão, né? Já os sentidos já começam a ter uma combinação maior e se adapta a uma rotina e fica um pouco mais difícil, né, ele querer mudar, né? Normalmente os bebês eles não gostam muito de. Então, assim, com 4 meses, né, ele já se expressa com sílabas, com vocalizações mais fortes, né? Nessa idade ele tá mais durinho já, ele já consegue ficar sentado com apoio por alguns segundos, a memória dele tem uma durabilidade maior, gosta de ficar repetindo as brincadeiras, né? Para o bebê é importante essa repetição. Ele já faz aquelas gracinhas para chamar atenção, tipo uma tocinha, né? Ele sabe que já vai chamar a atenção dos pais, então assim, é uma capacidade cognitiva muito importante, porque a gente consegue perceber o quê? O quanto ele elabora, né, para que ele consiga atingir o objetivo dele. Então, ele faz gracinhas, às vezes, muitas vezes, para conseguir atingir o objetivo de chamar a atenção, né? Ele é um ser muito mais inteligente, social, já aos 4 meses, já se socializa mais, reage quando chama pelo seu nome e consegue demonstrar as preferências, né? Com 5 meses, ele é muito mais ativo, né? A atividade cerebral dele está a todo vapor, é, ele consegue ficar sentado por muito mais tempo com apoio. Quando deitado, ele apoia a mãozinha para tentar se levantar. É a fase do colocar tudo na boca, né? Tudo para a boca e de estranhar as pessoas, né? Já começa a chamar a atenção através dos gritinhos, gosta de música, bate palminha, né? Os pais, nesse momento, podem começar a apresentar texturas diferentes, brinquedos diferentes, com sons, com luzes, mas sempre junto com a criança, né? Não dar um brinquedo e deixar para a criança. É estar junto, interagindo. Isso é o que a gente considera mais importante, essa interação. O brinquedo junto com os pais interagindo. Ele busca já uma aproximação maior com o pai, né? É, com 6 meses, eu falo muito da importância da estimulação cognitiva, né? Então, é onde o equilíbrio e a coordenação motora estão em constante evolução, ele utiliza sílabas, consoantes, tons diferentes de fala, então, conversar bastante com a criança, nomear objetos, né? Falar o banhês também, né? Mostrar afetuosidade na linguagem que é falada com a criança. Então, a percepção dessa criança, desse bebê, passa a ser muito mais desenvolvida, a interação, a comunicação. Ele solicita quando deseja algo e ele consegue ter um foco atencional já. Né? Então, aos 6 meses, a gente já consegue observar no bebê mais foco, né? Ou seja, ele fica no brinquedo por muito mais tempo.
né? O foco atencional ele tende a aumentar com o passar dos meses e é muito importante que isso seja observado, né? Aos 7 meses ele já é um bebezinho mais independente, ele já está firme para ficar sentado sozinho, se arrasta muitas vezes para conseguir o objeto que ele deseja, tem uma boa evolução da linguagem, né? Então, cada vez mais a aquisição de linguagem vai melhorando, né? Se diverte com brincadeiras mais animadas, então, de fazer graça, cócega, dar risada junto com ele, e estabelece um contato quando o outro solicita, né? Então, chamou, ele olha, né? Falou o nome dele, ele vai olhar, apresentou um objeto, ele vai olhar. Com 8 meses é a hora que muitos bebês, né, começam a engatinhar. Grandes avanços são percebidos de coordenação, equilíbrio mental, ele passa a morder tudo, né? Às vezes a mordida, o puxão de cabelo é uma expressão de carinho para quem está próximo, ele vai explorar o ambiente se locomovendo, ele entende seu nome, algumas palavrinhas ditas constantemente para a mãe, e ele aprende os limites, pode ser falado não, pode mostrar para ele o que é certo, o que é errado, o tempo de uma brincadeira, quando o tempo termina, né? Acho que já é o momento já de aprendizado, de estabelecimento de limites. Com 9 meses, né, aquela fase da gracinha, ele está em intensa atividade, aquele bebê que praticamente ele para só na hora de dormir, né? Ele articula palavras com 2 sílabas, né? Ele escala os móveis da casa, sobe em cima do sofá, né? Sem noção de perigo alguma, né? Procura o equilíbrio em pé, segurando nos móveis e vai testando aos poucos. Bate palminha, entende uma bronca, dá piscadinha de olho, demonstra ter vergonha e gosta muito, tem interesse por livrinhos, né? Então é importante também estabelecer com o bebê esse hábito de sentar, fazer uma leitura para ele. Às vezes os pais podem adaptar isso no hábito de dormir, então hora de dormir, hora de levar o livrinho para o quarto, os pais lerem para a criança, tudo isso vai estimulando de uma forma muito positiva todo o desenvolvimento do bebê, né? Com 10 meses, né, ele está numa fase onde ele consegue raciocinar, ele consegue elaborar e tem uma capacidade de raciocínio gigantesca, tem movimento de pinça, né, que é aquele movimento de, né, juntar os dedinhos, tá? Um apego maior à mãe, demonstrando ciúmes, né? Demonstra um sentimento através da fisionomia, carinha de bravo, carinha de feliz, faz tchauzinho, sacode a cabeça de sim ou não, anda segurando na mesa e quer ir muito além, né? Então ele está sempre buscando, explorando. Com 11 meses ele tem ações muito intencionais, então ele está ansioso por andar, ele fica bastante tempo em pé, ele dá significado às brincadeiras. O que é dar significado? Brincou com o carrinho? Ele vai dar significado àquela brincadeira de carrinho. Uma boneca, dar significado à brincadeira de dar papinha para a boneca, de fazer comidinha. Então, esse significado às brincadeiras é muito importante observar, né? Se a criança dá um significado real para o objeto, né? Para aquilo que ele está brincando. Então, isso é muito importante. Ou se de repente ele pega um carrinho e fica só olhando a rodinha, girando a rodinha, né? Isso não é dar significado ao brinquedo. A questão da comidinha, né? E como é que isso é feito? Então, tudo isso é bom que os pais observem com bastante atenção. Consegue dar alguns passinhos, segura a mamadeira sozinho, né? Esse bebê tem uma visão, uma percepção bem apuradas, consegue falar
já um número de 5 palavrinhas, né? Que a mamãe entende. Ele gosta de cantar, brincar, empurrar, sabe? Empurrar carrinho de bebê, empurrar carrinho normal, puxar objetos. Então, são estímulos que os pais podem ir trabalhando com o bebê. De 12 meses até 24 meses, a ênfase nas mudanças comportamentais cognitivas, né? Continua a exploração incessante do ambiente. O bebê, ele é um ser que explora, ele precisa explorar, ele precisa estar num ambiente onde ele tenha condições de explorar. Não é ficar dentro de antigamente se falava chiqueirinho, né? Um bercinho, de um quadradinho, de uma limitação de espaço, ele tem que explorar, né? Essa exploração precisa ser permitida para que o bebê ele se desenvolva. Ele anda a maior parte do tempo, consegue identificar partes do corpo, então, onde que é o seu nariz? Cadê o umbiguinho? Né? Cadê o pezinho? Reconhece objetos em um livro, então quando mostra um livrinho, ai, cadê o coelhinho? Cadê a bola? Né? E assim vai estimulando esse bebê, a linguagem vai se aperfeiçoando e eles imitam, né? Imitam sons, imitam brincadeiras que os pais ensinam. A questão da imitação também é muito importante ser observada, né? Eles colaboram, cooperam, adoram fazer gracinhas, né? Tem acessos de raiva e de birra também, né? E é onde se definem os hábitos que eles vão levar para a vida, né? Por isso que a questão dos limites é muito importante. Bom, essas são algumas dicas que eu acho importante, né? Assim, passar para vocês de brincadeiras que eu citei no meio de tudo isso, né? Como que o bebê se desenvolve nesse período. Mas assim, cada bebê é um ser único, né? Então existem os bebês que vão se desenvolver num outro tempo, né? De uma outra forma, mas é necessário que os pais tenham essa sensibilidade de perceber esse momento do seu bebê, né? Então, algumas características que eu frisei aqui são importantes que os pais observem de uma forma bem atenta para que consigam entrar com a intervenção o mais rápido que puderem, né? Lembrando sempre que em casa os estímulos são importantes, o vínculo mãe-bebê, pai-bebê, o cuidador e o bebê também são muito importantes para o desenvolvimento dele, mas que fatores biológicos contam muito, fatores genéticos, né? Então, o bebê, ele é um conjunto, tá? Eu agradeço a vocês, espero que tenham gostado. Nós tivemos aí um tempo não muito longo, né, para falar sobre tantas questões que são importantes, né, para que os pais saibam, né, para que profissionais da área também entendam melhor o que aconteça com o bebê, porque a vida, né, do bebê, esses 3 primeiros anos, eles são riquíssimos, né? E se a gente fosse parar para entender o que acontece em cada momento da vida desse bebê nesses primeiros 3 anos de vida, a gente ficaria bastante tempo falando. Então, espero que tenham gostado e agradeço aí a participação de vocês. Tchau, tchau.